Olá, eu sou a Nani Rangel, nutricionista e chefe de cozinha. E hoje no Saúde em Pauta eu vou entrevistar a doutora Cláudia Bernarski, psicoterapeuta. Ela vai falar sobre ansiedade. Sabe aquela vontadezinha de abrir a geladeira? Ela vai dar uma dica imperdível para você não fazer mais isso. Vamos lá? E no Saúde em Pauta de hoje eu trago novamente a doutora Cláudia Bernarski. E hoje, doutora Cláudia, primeiro, muito obrigada mais uma vez por vir, né? Obrigada. Pelo seu tempo. E nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade que, infelizmente, atrapalha muito no emagrecimento, né, doutora? Muito, muito. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? O quanto a ansiedade impacta, né, na nossa vida, né? É isso mesmo. De que maneira a ansiedade impacta tanto assim na nossa vida alimentar? Tá, vamos lá. É importante ressaltar que a ansiedade é você viver no futuro, né? Eu brinco muito com os meus pacientes assim, será que vai acontecer? Será que eu vou fazer? Eu fico tentando imaginar o que vai acontecer no amanhã. E eu não consigo saber o que vai acontecer no amanhã. Pode acontecer várias coisas. Então, a ansiedade, doutora, a gente pode definir como se fosse um sentimento futuro, um sentimento que a gente fica projetando demais? A gente fica buscando respostas para algo que a gente não tem, né? Então, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Se a pessoa falar aquilo, eu vou fazer isso? Eu fico imaginando, criando cenários. E aí, o que isso acontece dentro do corpo, né? Aparecem os sintomas. Então, como eu já falei, a mente da gente, ela não sabe o que é real do imaginário. Então, tudo aquilo que eu fico projetando, né, ela vai entender. Lembra dos 95? Ah, eu lembro, desde aquele programa. Lembra? Eu não durmo, eu tenho sérios problemas com os meus 5% e os 95% do subconsciente. Então, aqueles 95, né? Onde a gente fica ali projetando a resposta daquilo que a gente não tem. Então, o que isso impacta? A nossa mente, rapidamente, ele precisa buscar algo para te estabelecer, para te tranquilizar, né? Porque aí começa a trazer os sintomas físicos da ansiedade, né? Alguns relatos comuns, não que seja igual para todo mundo, mas é comum, né? Ter ali taquicardia, falta de ar, sudorese, insônia, desânimo, tem vários fatores, né? Onde a mente entende que você não está bem e ele começa a dizer assim, olha, precisa fazer alguma coisa rápido. E aí, quando é que a gente entra no alimentar, né? Imagine que uma pessoa ela tem uma experiência prazerosa com alimentação. Sim, que é possível, né? Que é possível, muito possível, né? Então, eu estou ali estressada, nervosa e de repente, estou com vontade de comer uma coisa, né? Não sei o quê. Não sei o quê, né? Eu vou lá simplesmente como. Em que momento do dia é uma coisa que é importante prestar atenção, né? A gente inicia o nosso dia no controle emocional. Tô bem, vou fazer a minha dieta bonitinha, tranquila. Chego ali perto do almoço também, faço bonitinho. Quando chega do meio da tarde para a noite. Esse meio da tarde para a noite. Você já conhece. Esse meio da tarde para a noite é o perigoso. Por quê? Porque eu tô num esforço tão grande para ter o controle emocional que aí acontece tanta coisa, né? Brigou com o chefe, algo não deu certo, cheguei atrasada no meu compromisso. E aí você começa a ficar... Não vai dar tempo, não vai dar certo, não vou conseguir, eu tenho estudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí começa esse processo. A mente entende, é um processo, né? É um programa. A mente entende e ela vai buscar alguma coisa que você tenha prazer. Uau. Vamos buscar o alimento, tá bom? Vamos falar de alimentação. É algo que me deixa mais tranquila. Eu mereço um chocolatezinho, né? Eu mereço. Eu mereço. Eu ouço muito isso em consultório, gente. O merecimento do chocolate. O chocolate ou qualquer outra coisa, um lanche, né? Eu mereço um O merecimento do alimento, alimento, que não é, às vezes, nem sempre o mais saudável, né? Porque... Mas é momentâneo, né? Pega uma pessoa que tá ali naquele controle, que tá passando por um processo de reeducação alimentar, por exemplo, ela vai falar, puxa, eu não devia ter comido isso. Porque eu tô de dieta, porque eu tô no meu plano alimentar. Aí vem o sentimento de culpa. Aí vem o sentimento de culpa. Então, aquilo só piora o seu quadro, né? Mas por quê? Vamos entender que isso na mente é um processo, né? Ele vai buscar, a sua mente quer te deixar bem. Então, ela vai buscar alguma coisa que você tem de experiência. Isso poderia ser, por exemplo, para outras coisas, para bebida, para tabagismo, para droga, né? Para compulsão até por compra.
A compulsão por compra é muito séria. Também. Sim. Mas falando da alimentação, que é muito comum hoje em dia. Muito comum, né? Eu pego muito em consultório essa compulsão alimentar devido à ansiedade, devido a quadros de ansiedade, assim, que a pessoa às vezes não é ansiosa, mas ela sofre de ansiedade devido ao dia. O que aconteceu, a intercorrência do dia. Se ela brigou com o marido, ela já vai no meio da tarde, ou então com um amigo, enfim, com alguém, qualquer intercorrência. Exato, com doutora, o estresse. Com o estresse do dia, né? Que vem a questão do merecimento, eu mereço isso, né? E esse fator é muito comum, e hoje, inclusive, antecipando para os jovens, né? Para as crianças, você vê, diante da pandemia, crianças, jovens, adolescentes, até do transtorno que a gente falou no programa anterior, é muito comum isso. Então, essa ansiedade nos deixa buscar respostas que não tem. Né? Porque você vai, mas não vai, realmente não tem. Que tipo de resposta você vai encontrar, né? É onde eu falo para os meus pacientes de você poder entender o que você está sentindo, né? Então, às vezes eu digo para o meu paciente assim, percebeu que está ansioso? Percebeu que está nervoso, que está agitado? Se pergunte, por que eu estou ansioso? Eu estou ansioso com o quê? Gente, é um diálogo interno mesmo, é um diálogo. Eu preciso saber por que eu estou nervosa, por que eu estou agitada. Você fala, já sei, eu estou agitada, assim, nervosa, ansiosa porque eu peguei um trânsito para vir, achei que não fosse chegar. Aí o seu corpo começa a dar sinais. Né? Eu falo que somos um vulcão em erupção. A gente só precisa identificar em que momento eu vou entrar em erupção. É um medo, né? Dá um medo isso. É um medo. Né? E o medo paralisa. Paralisa muito. Então, e traz vários sintomas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão da ansiedade. E tem uma coisa importante. A ansiedade, ela não tem cura, porque ela é algo natural do ser humano. Então, existe o controle, não a cura. Né? Falar assim, eu vou me curar da ansiedade. Gente, todos somos ansiosos, todos somos né? ansiosos e precisa, né? Imagina, a ansiedade, ela está muito ligada ao medo, à incerteza, né? Do amanhã, né? Por isso que a gente fala que a ansiedade é viver no futuro. Não é viver no presente, é viver no futuro. Eu não sei qual vai ser, o que vai acontecer, né? Então, esse medo, essa incerteza, ele traz os sintomas que a gente chama de ansiedade. E o sentimento de culpa, porque quando a gente está muito ansiosa, quando meu paciente me relata essa ansiedade que ele desconta na comida, principalmente no final da tarde, esse é um horário, gente, que eu tenho relatos incríveis de pessoas que seguem a dieta corretamente quando chega 4, 5 e 6 da tarde. Muito comum. Aí tá muito ansiosa, come tudo que não está prescrito, que não faz parte da rotina alimentar, e depois vem aquela culpa, aquele sentimento de culpa. De que forma lidar com essa culpa que vem da ansiedade, que você desconta na alimentação? Como tratar o paciente? Como falar para ele, tá tudo bem, retoma o plano, vai dar tudo certo? Como não deixar o paciente mais ansioso, a pessoa mais ansiosa? Isso é uma coisa que eu falo muito, inclusive para as pessoas que convivem, né, às vezes com uma pessoa muito ansiosa, porque a gente precisa de acolhimento. Quando a gente entra num processo de autoconhecimento e você sabe que você está ansioso, está nervoso, está agitada, né? Você se acolher. Por que eu estou ansiosa? Eu estou ansiosa por conta disso. Tá, eu tenho como resolver isso agora? Não, não tenho. Então, é trazer para a consciência. Esse é um pouco do trabalho que eu costumo fazer dentro do meu programa de emagrecimento, por exemplo, né? Onde a gente vai trabalhar a ansiedade e o paciente descobrir por que ele está ansioso. É fazer esse questionamento. E não simplesmente ir lá e comer. Então, eu chego, eu vou comer porque eu estou com vontade de comer. Não, pera um pouquinho, mas eu estou com fome, né? Eu sempre brinco, né? Aquela fome física, aquela fome, né? Identificar qual é a fome, qual é a né? fome, que tipo de fome que é, né? Aí você fala, mas tem tipo de fome? Tem vários tipos de fome, né? Tem o visual, tem o olfativo, tem o palativo, tem o emocional, tem o do coração, tem vários. Né? E eu ensino o meu paciente a entender qual é o tipo de fome dele. E de que forma você ensina o paciente a entender qual é a minha fome agora? De que forma ele entende, como ele identifica? Eu aplico, Nani, na primeira sessão do programa, eu aplico regras. Eu chamo de regras de ouro. Fiquem ligados nas regras de ouro. Por favor, anotem.
Eu vou dar só um... Ai, não pode. É Não um pode. spoiler, É um então, da spoilerzinho. consulta. Tá bom. Mas ok. São quatro regras que o paciente precisa seguir. Se ele seguir essas 4 regras, ele vai conseguir identificar. Se eu estou com fome, então eu vou comer. Não importa o que vai comer. Você fala assim, calma assim, Cláudia. Meu paciente às vezes fala, mas eu posso comer um lanche? Eu falei, você come o que você quiser, desde que você esteja com fome. Tá. Ah, mas eu não estou com fome, mas eu quero comer alguma coisa. Eu brinco, então toma um copo de água. Se aquela sensação física passar, é porque não era fome, era sede. Seu corpo está pedindo água. Ah, não, continua. Então é fome. Então coma o que você quiser. Não importa. Se é saudável ou não, a gente vai ver depois com a nutricionista. Agora você precisa identificar. Então, trabalhar essa diferença, entender o que meu corpo está pedindo. Se eu estou ansiosa, eu quero comer por quê? Por que essa vontade de comer? Né? A vontade, eu falo... Gente, quando você diz assim, eu estou com vontade de comer. Não é fome. A vontade está ligada ao emocional. Ou porque eu passei um dia estressante, e aí chega ali daquele meio da tarde para a noite, onde você está no estresse tão grande, você está tão cansada, por conta do serviço, do trânsito, alguma coisa aconteceu que interferiu. Exatamente. E está dando essa vontade que não é a fome real, fome. né? E aí muitas vezes eu falo, às vezes meu paciente me chama, ai doutora, está acontecendo isso. Eu falei, calma, respira, o que está acontecendo? O que aconteceu? Aí a pessoa vai parar para me relatar o que aconteceu. Ela fala, já sei o que aconteceu. Então, é a gente poder sair do automático, né? Eu falo que nós tendemos a entrar numa rotina automática. Então, eu acordo, vou ao banheiro, escovo o dente, tomo meu café, me troco, vou trabalhar. Faço meu trabalho, independente do que for. Essa rotina automática, ela te tira do consciente. Né, dos 5%. Ela vai para os 95%? Ela vai para os 95%. Quando eu estou atenta ao que eu estou sentindo, percebo que eu estou nervosa, estou com vontade de comer um chocolate que eu mereço. Não é porque eu mereço um chocolate, é porque eu passei algum estresse, meu corpo está pedindo alguma coisa, aquela experiência prazerosa que foi registrada na parte do cérebro, que eu fique bem. Ele sabe que se eu comer aquilo eu vou ficar bem. Então, dentro do programa, a gente olha histórico, comportamento, ambiente, níveis neurológicos, aonde está isso? Eu já tive paciente que me relatou assim, eu perguntei, qual é a sua rotina? Eu chego em casa, moro em apartamento, eu entro pela cozinha. E falei, o que você faz? A primeira coisa que eu faço com a bolsa é abrir a geladeira. Então, vamos mudar esse comportamento. Entre pela sala, vá ao quarto, deixe sua bolsa. Só esse fato de mudar o comportamento, mudou a entrada, mudou a entrada, porque ele entrava sai já do automático. pela cozinha, já abria a geladeira, que é um hábito, inclusive, muito nosso, né? Do brasileiro, de chegar em casa e abrir a geladeira como se fosse uma televisão. Eu já ouvi, eu morei fora, né? Então, lá fora eles não têm esse hábito de abrir a geladeira o tempo todo. Isso é um hábito nosso. Olha que interessante. E aí, quando você me relata, você fala que ele mudou esse hábito para poder também tirar o foco da comida, né? Sim. A gente tem uma relação, eu acho que até muito íntima com a geladeira, né? Com a comida, com o que tem dentro da geladeira. O que tem na geladeira que vai me deixar bem? Abre e fica ali olhando, né? Fica isso, buscando, né? Buscar esse momento, esse prazer, né? E tem muitos cientistas, muitos PhDs que falam muito essa questão do comportamento, né? Então, você sair do automático, entender o que você está sentindo, ele pode amenizar muitos fatores. Inclusive as sensações, os sintomas físicos mesmo, né? Porque pacientes vêm com sintomas de ansiedade, né? Porque eu estou sentindo falta de ar, porque a respiração é curta, ela não enche, né? Para falar, estou respirando mesmo, não tenho nada, né? Então, o quanto a gente vai criando isso. E questionar, né? Questionar. Eu acredito que hoje está faltando muito questionamento. Até mesmo dentro da dieta, quando eu prescrevo a dieta, eu coloco algumas pegadinhas, viu? Paciente que esteja me vendo. Dica. Eu coloco pegadinha no meio da dieta, no meio do plano alimentar. Porque eu quero que o paciente me questione, mas doutora, por que isso? Mas por que quase nenhum me questiona. Poucos questionam. Por quê? Porque leem a dieta, mas não têm atenção ao detalhe. E não me questiona por que esse alimento. Por que não outro alimento? Então, esse questionamento
ele faz muita falta, porque ele gera ansiedade também. Sim. Se você aceita, né, você vai aceitando os alimentos que estão te impondo, ou que a geladeira está te oferecendo, você não para e questiona, vai me fazer bem? O que pode acontecer comigo? Né? Minha pele, como vai ficar? E depois? Então, você tem que questionar, é para mim? Nani, mas essa é outra questão que, assim, eu percebo, né, em consultório mesmo, que as pessoas, elas não estão acostumadas a questionar, porque eu quero mais fácil. Eu não quero pelo caminho mais longo, eu quero o caminho mais fácil, né? Por que muita gente hoje que está acima do peso prefere tomar um remédio para emagrecer? Né? Doutora, eu vou falar um programa inteiro só sobre medicação para emagrecimento. Isso é muito importante. Porque eu estou notando, e isso em consultório é muito bom trazer essa prática de consultório para você em casa, porque eu tenho essa experiência e eu vou acompanhando o quanto, o que você falou é muito real. Essa facilidade, ela está sendo buscada. Sim. Só que os efeitos disso, né? As pessoas precisam entender que o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Né? Porque existe o efeito sanfona, emagrece, engorda, as medicações que você emagrece por um tempo, depois volta a engordar tudo de novo. Mas o quão isso é prejudicial ao seu organismo, né? Porque muitas pessoas às vezes entram em depressão por conta disso. E o quanto um medicamento para emagrecer, ele pode até trabalhar mais ainda na ansiedade, né? Muito. Ou seja, ele trabalha negativamente. Exato. Na ansiedade, ele gera mais ansiedade. Mais porque não pode comer, porque é um processo, né? Então, assim, se você falar, eu vou começar uma dieta, aí sua mente entende que isso é restrição, se é restrição é proibido, se é proibido eu vou pensar mais em comida, pensando mais em comida eu quero comer mais. É um processo. Nossa. A mente da gente é uma máquina, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, por isso que quando eu desenvolvi o programa de emagrecimento, justamente pensando nisso, né? Por que as pessoas engordam e emagrecem? Por que procuram o método mais fácil? O que as impedem de continuar dentro de um processo de um plano alimentar saudável? E caiu muito nas questões emocionais, né? E a ansiedade é o topo. A ansiedade é o topo do ranking, onde as pessoas estão ali no automático, não percebem, não analisam a sua rotina do seu dia a dia, não entende. Porque quando a gente faz essa pergunta, mas em que horário do dia você tende a comer mais, né? Ou a comer aquele docinho? É à tarde, né? Depois das 3 da tarde, começo da noite, quando eu chego em casa, que eu vou assaltar tudo, ou seja... Então, quando a pessoa começa a ter essa consciência, começa a entender como ela funciona, fica muito mais fácil de você inserir qualquer outra coisa na sua rotina, até mesmo atividade física. E, doutora, no programa que nós gravamos, você falou sobre um balão gástrico, tudo feito através da mente. Isso foi muito questionada, todo mundo perguntou, foi uma surpresa muito grande que ninguém conhecia. Para a ansiedade, né, tem alguma técnica que a doutora utiliza também, assim, semelhante, né? Do balão gástrico foi incrível. Existe alguma técnica que trabalha melhor o paciente para controlar, já que a ansiedade faz parte do ser humano, né? Então, existe alguma técnica para controlar a ansiedade? Alguma dica que a gente pode dar para o pessoal em casa para entender um pouco, se entender, né? Uhum. Você falou muito sobre isso, se entender, conversar consigo mesmo. Né? Então, uma dica, né, para quando você se perceber ansioso, agitado, nervoso, eu sempre digo assim para os meus pacientes: coloque a sua mão no coração. Vou colocar também, viu? Pode colocar. Sinta a respiração, né? O ar entrando, saindo, os batimentos cardíacos. Imagine uma cor que você goste muito. Imagine essa cor entrando através de você para o seu coração. Leve a ele amor, do seu jeito. Fique ali por 2, 3, no máximo 5 minutos, respirando profundamente. Você já vai acalmar. Quando você acalma, você traz os 2 hemisférios do cérebro em equilíbrio. E aí você pode tomar a decisão, tomar a decisão de comer ou entender por que está ansioso, por que está agitado. Então, tem outras dicas também, depois fiquem à vontade de querer me chamar, eu dou várias dicas. Vão chamar, com certeza, com Darei certeza. várias dicas, mas é importante você manter a respiração tranquila, né? O equilíbrio dos 2 hemisférios para que você tenha a consciência daquilo que você vai, né, tomar a decisão, seja comer ou
ter que decidir alguma coisa, enfim, né? Isso é muito importante. O estado da ansiedade leva as pessoas para um extremo muito grande. E a ansiedade, né? O medo, ele paralisa, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Eu tenho medo de ter medo. Então eu controlo um pouco os meus medos porque me gera essa ansiedade. Eu também sofro um pouco com ansiedade, confesso. E eu me controlo muito, né? Então eu ouço muito o que a doutora fala. Eu converso comigo. Lembrando, gente, que qualquer sintoma sobre ansiedade, qualquer problema que você tenha, sempre consulte um profissional da área da saúde, um médico, psicoterapeuta. Nunca procure sozinho, né, doutora? É importante. Sempre procure ajuda, né? Nós estamos aí para isso, né? Vocês, profissionais formados, entendem muito bem e para apoiar quem precisa de ajuda. Então, nunca se trate sozinho. Doutora, chega ao fim de mais um programa. Obrigada, sempre Dani. com muita informação preciosa, Obrigada. preciosa mesmo, seus conhecimentos. E vocês aproveitem que o programa de hoje ele foi maravilhoso, maravilhoso. Espero vocês agora para falar um pouquinho sobre os alimentos que vão ajudar a controlar a ansiedade. Nós falamos com a doutora Cláudia sobre ansiedade, né? Por que você tem aquela ansiedade? O que causa a ansiedade? E a ansiedade vem no final da tarde, né? A doutora estava falando que entre 4, 5, 6 horas é o horário que dá vontade de abrir a geladeira, olhar e beliscar alguma coisa, né? Eu trouxe para vocês uma receita de um suco de mamão com maçã que ajuda no controle da ansiedade. Por quê? Porque o mamão, ele é rico em lactona e alfa-bisabolol. Essas substâncias, elas têm um efeito mais calmante. O que a gente precisa para a ansiedade, gente? Não é acalmar? Então, faz esse suco, ele ainda ajuda a você dormir mais tranquila. Inserir ele umas 5, 6 da tarde seria o melhor momento. Então, eu vou usar o mamão e a maçã. A maçã, lembrando que ela é rica em fibras, magnésio, assim, uma diversidade de nutrientes que só vão ajudar. E a junção dos dois, você vai ter saciedade e a sensação de bem-estar, que é o que ele proporciona. Por isso é muito importante a lactona do mamão, que está presente no mamão. Vamos fazer a receita? É simples. Eu vou pegar o mamão que eu já cortei. Vamos colocar aqui no liquidificador. Mamão cortado, você pode usar tanto papaya quanto formosa, tá? Os dois contêm a lactona e o alfa, né? Então não tem problema nenhum, não precisa procurar um mamão específico. A maçã, que eu também já cortei. Uma dica, corte a maçã na hora que você for fazer o suco para não ter o processo oxidativo, que é aquele escurinho que vai acontecendo com o alimento, tá bom? E a água. Ah, mas não tem açúcar. Estou colocando um copo d'água, tá? Não tem açúcar, vai ficar ruim? Não, não vai ficar ruim porque a fruta contém a frutose. A frutose é um adoçante natural e você precisa sentir o gosto do alimento. Agora é só bater para poder aproveitar os benefícios dele. É só bater no liquidificador, gente. Muito fácil mesmo. Vamos servir. Eu vou usar o mesmo copo. Porque, para não perder o costume, vocês sabem que esse espaço ele foi construído por uma arquiteta, Giovanna Siaco, e ela pensou em tudo para nós, né? Nesse cantinho de casa, dentro do escritório dela. Então eu vou chamar, para não perder o hábito, a Giovanna para ela tomar esse suco calmante, esse suco que segura a ansiedade. E eu vou fazer também uma pergunta para você, Giovanna. Boa tarde, tudo bem? Gi, Diga. você sofre de ansiedade? Acho que toda mulher sofre um pouquinho, né? A gente tem diversos momentos que é preciso, né? Tá controlando, porque a gente tem altos e baixos. E você sabia que o mamão, ele ajuda a controlar a ansiedade? Eu não sabia, mas estou aprendendo tudo com a minha Nutri maravilhosa. Não tem açúcar, eu quero que você prove, fale pro pessoal em casa. Então,
É a minha degustadora oficial dos sucos do Saúde em Pauta. É docinho. Por causa da delicioso. frutose. Maravilhoso. Sim. Que delícia. É isso, gente. Saúde em Pauta hoje fica por aqui e eu deixo para vocês mais informações, a receita desse suco nas nossas redes sociais. Não esqueça de nos seguir, pedir dicas, pode dar sugestão também. A gente fica feliz com isso. Um beijo e até o próximo programa.